Enfrentar o crime organizado, ninguém sabe como fazer isso. Nenhuma liderança indígena, nenhuma liderança quilombola, nenhuma liderança de movimento camponês, ele sabe enfrentar esse tipo de organização territorial, esse tipo de organização criminosa. Eu acho que essa é a principal mudança que nós tivemos em relação aos conflitos sociais na região amazônica nos últimos 10 anos. O crime organizado, nessas estruturas dos grupos não faccionais, sempre operaram na Amazônia. Violência não é novo na Amazônia. Conflito de terra não é novo na Amazônia. O que a gente viu a partir ali de 2016, 2017, é que a chegada dos grupos de base faccional, eles trazem uma nova gramática do uso da violência. Tem mais armas de fogo circulando e tem um tipo de violência utilizada em grupos faccionais que isso não era o tradicional. A gente via muito a contratação de milícias, de grupo de justiceiros. O Presídio Federal foi criado a partir de 2006, hoje já são 5, e foi criado a partir de 2006. Tinha um propósito, tinha um sentido na política de segurança pública, que era o seguinte: os criminosos que cometem crime nos estados vão ser punidos dentro do sistema e vão ficar isolados nos presídios federais. Mas aí o que começa a acontecer? Eles começam a se encontrar lá. As famílias dos presos começam, lá em Roraima, às vezes, ou em Campo Grande. Tem um hotelzinho, que todo mundo vai no mesmo hotel. Às vezes é a facção que financia o hotel para os familiares poderem ficar. E aí você vai criando afinidades, vai trocando experiências, o cara volta com outro status. E aí a coisa vai se espalhando. Tinham 5 facções no máximo nos anos 2000. Hoje são 90. Isso vai mobilizar uma transferência de presidiários, de pessoas privadas de liberdade, que elas vão se conectar a partir dos presídios federais com lideranças do Comando Vermelho e do PCC, no momento que a gente definir em qual alas elas estarão. E a partir dali você tem uma transformação. Aqueles grupos que eram locais passam a ser grupos agora com a síndrome, com a sigla das facções nacionais. Ou seja, aquele grupo que era só do Pará, ele agora é obrigado a ser do CV ou do PCC. E quando ele retorna para o Estado, ele já retorna com essa sigla. E aí começa a expansão. O grande problema do Brasil, nós estamos do lado da região andina que produz a cocaína que vai pelo mundo. O país está no meio dessa grande confusão logística regional associada a uma commodity, né, ilícita, que é a cocaína. É uma commodity muito lucrativa, por ser ilegal até, e por ser só produzida na temperatura e na altitude da Cordilheira dos Andes. Ao mesmo tempo, é uma droga muito valorizada nos mercados. Quando os grupos brasileiros começam a fazer essa conexão, eles também começam a investir em parte do processo. E aí a parte do processo para fazer a distribuição da droga no mercado. Então, como é que conecta desse mercado produtor a mercados consumidores? A produção de coca, ela nunca esteve associada à cocaína. É uma questão milenar, é uma questão cultural, é uma questão indígena. E aí, num certo momento, os não indígenas entenderam que seria importante se apropriar daquela folha para produzir droga, para industrializar. É um grande regime de proibição de drogas que produz toda essa exuberância irracional, né, que afeta o mundo inteiro. O objetivo é que essa droga saia do Brasil em direção aos mercados da África e da Europa. Essa é a dinâmica das redes, utilizando a imensa bacia hidrográfica, tendo, por exemplo, na Amazônia o Rio Solimões, que se integra à tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, e o Rio Amazonas, que conecta até o estado do Pará e vai embora. O crime organizado aqui foi atrás das rotas de escoamento de cocaína, e todas essas rotas são fluviais, então elas dependem muito do controle de posições estratégicas em cidades, comunidades indígenas. É uma exigência, eu diria, logística, por conta principalmente da capacidade que o país teve de interceptar
o tráfego aéreo na região, que era aéreo virou fluvial. E o fluvial é diferente, porque ele exige um controle físico permanente dessas áreas. Então, nesse processo, esses agentes se encontraram e se associaram, né, criando essas grandes zonas cinzentas, criando essa convergência de interesse entre o garimpo, o tráfico de drogas e os crimes ambientais na região. Eles começam a perceber que era interessante utilizar a mesma estrutura que o garimpo ilegal utilizava. Por exemplo, as pistas de pouso clandestinas, em Itaituba, na região de Roraima, na fronteira ali com a Venezuela, na região de Jacarecanga, no sudoeste do Pará. E as mesmas aeronaves que transportam a cocaína vão transportar o ouro. É quando o crime organizado relacionado ao narcotráfico percebe que ele pode se conectar com o garimpo. E a conexão com o garimpo começa a possibilitar outras formas de conexão. A expansão do contrabando de madeira, a biopirataria e, mais recentemente, nós já identificamos a relação que se estabelece com a grilagem de terras, né? Sobretudo terras públicas. A gente tem uma mudança de paradigma, com muito dinheiro chegando no mercado de drogas, que precisa ser lavado e que, portanto, a gente olha também um financiamento dessa atividade de mineração ilegal aumentando dentro da região. Então, ele tem um cenário que a expansão e a sofisticação do crime organizado tem exigido que o poder público mude a sua forma, mude a sua forma de atuar, a sua expertise para atuar, e vai ficando mais complexo. É inequívoco que o fato do Comando Vermelho ter fincado raízes em tantos territórios, especialmente do norte e do nordeste, é algo que preocupa muito, porque é aquela lógica do Rio de Janeiro, que a gente historicamente viu com controle, né, bélico do território, passa a ser implementado, né, em locais em que muitas vezes você mal vê o Estado, né? Assim, locais de muito difícil acesso, muito longe de centros urbanos. Hoje nós temos aldeias indígenas que sofrem com o fenômeno das facções criminosas. A mesma coisa acontece com os territórios quilombolas. Cidades que eram classificadas e são classificadas como cidades ribeirinhas, com uma população de 30 a 40 mil habitantes, 20 mil habitantes, que eram cidades pacíficas e que se tornaram cidades violentas. Mas hoje nós não temos capacidade institucional de lidar com esse problema. Como país não temos essa capacidade. Precisamos criar ali uma solução que seja adequada à região norte, porque o problema tem uma natureza de insurgência criminal, de controle de território, de grandes organizações armadas dominando toda a região.